Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Amém? Eu tenho compartilhado com vocês já há muitos domingos, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre quem Ele é, como Ele vive com a gente, como Ele opera em nós e através de nós. Tenho falado sobre a voz do Espírito Santo, sobre Ele ser alguém e não uma coisa, ser um quem e não um o quê, dando com clareza para todos nós a informação de que não é possível viver uma vida cristã, uma vida como se fosse com Deus, sem a presença do Espírito Santo. Falei também e tenho insistido sobre a importância do entendimento de que a esperança da presença de Deus é o Cristo em nós. Falando que esse fluxo do Espírito Santo através de nós é que faz com que o mundo se torne cada vez mais saudável e cheio da presença de Deus. Não é novidade para nenhum de nós é novidade que o mundo está um caos. Não é novidade. O mundo está tão caótico, e o diabo tão astuto, que não respeita a igreja, não respeita a família, não respeita a criação, não respeita nada. O mal tem se tornado algo presente, comum. Se você parar para pensar, há um tempo atrás, anos atrás, por exemplo, teve um fato em Alvorada, um fato que marcou Alvorada para sempre naquela época. Foi quando pegaram a cabeça de um homem e jogaram futebol na 48. Lembra disso, não? Alguém lembra dessa história? Isso foi um fato que marcou, chocou todo mundo. Um choque. Até hoje se conta essa história. Se você parar para observar, fazer uma pesquisa e tentar descobrir quantas vezes outras pessoas foram decapitadas, torturadas, esquartejadas,
em Alvorada, nos últimos anos, você vai descobrir que aconteceu muito mais vezes, mas não chocou ninguém mais. Ninguém se choca mais. O mal se tornou tão grande que não choca mais para nós saber, por exemplo, que na São Pedro, aqui perto de nós, um homem, há anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, matou seus filhos para punir sua ex-esposa. O mal começa a se tornar comum, não choca mais. Uma criança violentada, um problema ou outro como esse, já não nos choca, é uma notícia quase que comum, não nos impressiona. Quando nós olhamos para a igreja, e para mim é fácil falar, porque eu nasci na igreja, então, desde os 5 anos de idade eu tenho lembrança, quando se ouvia falar, por exemplo, de um divórcio na igreja, era um choque. A igreja ficava em choque, como assim? Era um absurdo. Hoje, pastores divorciam e está tudo certo. O mal está avançando, conquistando espaços nossos. O mal está avançando, capturando, roubando a nossa consciência. Roubando de nós um sentimento de paz, de harmonia, de felicidade. Andar com insegurança é comum. Nós já aceitamos que é inseguro o mundo. As pessoas têm medo de ter filhos por conta da maldade do mundo. Os crentes têm medo de ter filho por causa da maldade do mundo. O mal está avançando sem freio. Sem freio. E às vezes, você conversa com uma pessoa ou outra, e aquela pessoa está lá dizendo para você uma coisa que você não sabia, do avanço do mal. E o que impressiona, essa pessoa fala para ti com naturalidade. Normal. Normal. Isso é sintoma da ausência de Deus no mundo. Isso é sintoma da ausência de Jesus no mundo, porque quando Jesus chega e onde Ele chega, Ele muda o cenário. Não há um cenário, Isaías, onde Deus chega, onde Jesus chega. Não existe um cenário, por pior que seja, que Jesus chega e não muda. Não existe esse cenário. Quando Jesus chega na cadeia, na prisão, quando vai um homem simples, uma mulher simples, com uma palavra simples, sem muita sofisticação, que são essas pessoas que vão para os presídios. Os homens que vão pregar num presídio num domingo à tarde, quem são, irmão? Quem é que se dispõe a ir domingo à tarde para um presídio, pregar a palavra para presidiários? Quem se dispõe, senão homens simples? É assim. Quem está no presídio pregando a palavra são homens simples, mulheres simples. Esses homens simples, que não têm às vezes a estrutura de oratória, a estrutura teológica, a estrutura de influência para ocupar um púlpito. Homens que não pregam nos congressos, homens que não têm canal de YouTube estourado, não. Homens que não sabem sentar num banquinho, iluminar bem, falar bonito, não sabem fazer isso. Eles sabem simplesmente do seu jeito chegar num lugar, num presídio, romper com todas aquelas barreiras ruins que tem no presídio, sentar lá e falar a palavra da maneira mais simples possível. Mas, quando essa palavra, pregada por um homem simples, por uma mulher simples, entra nos ouvidos dos piores bandidos, a palavra tem o poder de mudar aquele quadro. E os homens mais insensíveis, os maiores criminosos, quando ouvem, entra no coração deles e muda. Muda. Porque onde Jesus chega, muda.
Eu tive muitas experiências de chegar numa casa, entrar numa casa e quando entrar, perceber a ação destrutiva do diabo. Família destruída, filhos com perturbação, crianças vendo vultos, sonhos ruins, desejo de suicídio, brigas, confusão, miséria. E você chega e simplesmente fala de Jesus e das coisas de Jesus. Uma conversa de meia hora, 1 hora é suficiente para que o quadro da casa mude. Eu poderia trazer aqui hoje e pedir para subir aquelas escadas ali, pessoas que estão aqui hoje, que poderiam falar para você como estava a vida quando nós nos encontramos. E você ouviria, e não vou fazer para não expor ninguém, mas você ouviria da boca dessas pessoas. Qualquer dia a gente faz de novo. Um tempo atrás, quando a gente veio para cá, chamei pessoas aqui para contar testemunhos. Mas para você ouvir da boca das pessoas, o que acontece quando Jesus chega. Quando Jesus entra numa casa, ou quando Jesus entra através de uma transmissão como essa, de live, uma transmissão como essa, entra num quarto de alguém preso, amarrado por depressão, com caixas e caixas de remédio, e quando a palavra de Jesus entra lá dentro, e a pessoa instantaneamente é liberta daquilo, é curada, transformada, não vê mais remédio, não toma mais remédio, é curada instantaneamente daquilo. Esse é o poder de Jesus. Foi isso que Jesus fez a vida inteira, nos anos que Ele teve com a gente na terra, foi isso que Ele fez. Olha na Bíblia, olha a palavra de Deus, olha o que Jesus fez. Ele chegava no ladrão, no bandido, no saqueador, no usurpador, no corrupto. Ele chegava, sentava na casa dele, comia com ele, tomava café com ele, não falava nada. E ele dizia assim, eu tenho que mudar de vida. E lá estava um que era corrupto, ladrão e bandido, muda, porque sentou e falou com Jesus. Zaqueu, quem mais, irmão? Quem mais? Os homens, os soldados romanos, tantos outros, pessoas doentes, feridas, a mulher do fluxo de sangue, tantos outros, cegos, mudos, surdos, paralíticos, doentes, perturbados, o gadareno, o endemoniado gadareno, famoso na cidade. A cidade era ponto turístico, Gadara era um ponto turístico para ver o endemoniado. Ele era um fenômeno, ele manifestava demônios. Quando Jesus chega, quando está chegando, não precisou nem falar nada, ele já disse, o que tu quer aqui, Jesus? O que tu quer aqui? Tá, nós vamos ter que sair, tudo bem? Então deixa a gente ir para os porcos, pelo menos. Esse é o efeito da chegada de Jesus num ambiente. A palavra que eu tenho pregado para vocês aqui é para mostrar para todos nós que o mundo está mal, o mundo está pior, o mundo está ficando ruim, porque Jesus está em falta. Jesus está faltando. Está sobrando religião. Sobra religião, é culto para cá, é culto para lá, é evento para cá, é evento para lá. Jesus está faltando. Às vezes cultos poderosos com a ausência de Jesus. Pessoas que estão às vezes dentro de um culto cheios da presença de Deus, quando saem da igreja, Jesus não está com eles, porque o diabo está lá, tornando a vida deles um inferno. As pessoas às vezes preferem morar dentro da igreja, se desse, e não ir para casa, porque em casa é o inferno. Ou seja, está faltando Jesus às vezes na casa dos crentes. E o chamado que eu tenho feito aqui, há alguns domingos para todos nós, é para nós entendermos, todos nós entendermos, que Jesus não fará se não for através de nós. Chamando nós todos a responsabilidade de entender que o mundo está precisando de Jesus,
E o Jesus que as pessoas pedem para nós orar para Ele, pela vida delas, está dentro da gente, querendo fazer alguma coisa para aquelas pessoas. É uma palavra como o escritor aos Hebreus falou. Imagine, e escute bem o que eu vou falar para você, o fluxo, a linha do tempo de todos aqueles que um dia conheceram o Senhor é a mesma sempre, irmão. A tendência é a mesma sempre. A tendência de todo que nasceu de Deus, foi cheio do Espírito Santo, foi cheio de Deus, foi um instrumento de Deus. A linha do tempo na história mostra que a tendência é que essas pessoas acabem frias e distantes de Deus. Religiosas às vezes, muito religiosas, mas distantes de Deus. A linha do tempo mostra. A linha do tempo mostra que todos os movimentos, Everson, da igreja que nasceram na simplicidade, na pureza, no amor, na comunhão, no andar junto, morreram na religiosidade, no poder, nas influências, na sofisticação, nos cultos solenes. Todos. Você vai na Inglaterra e procura os movimentos que aconteceram na Inglaterra, que nós somos frutos hoje. Procura os templos que foram cheios, inundados de gente, transformadas e queimando no poder do Espírito Santo. Vai lá ver como é que é. Ou não precisa ir, procura na internet. Os lugares dos Estados Unidos que incendiaram no poder do Espírito Santo. A Rua Azusa, que foi instrumento de poder para todo mundo. Vai lá ver como está. Igrejas, agora, recentes. Igrejas que você, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, escute bem o que eu vou falar para você. Eu lembro, e aí eu lembro. Aí a conversa é outra. Eu lembro. No púlpito, de um lugar simples, que cabia mais ou menos 80 pessoas, 90, no máximo 100 pessoas. Simples. Você saía na rua e olhava na rua, não tinha carro nenhum, mas ali dentro estava cheio de gente, ninguém tinha carro. Eram as bicicletas, todo mundo de a pé. O som era uma caixa velha Fran, as caixas Fran, estourados alto-falantes. O irmão com o violão meio desafinado. O violão meio desafinado e blém, 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 blém. Aqui Jesus está presente. E assim cantava. E ali via. Nem ensaio, não tinha nada disso aqui que a gente tem hoje. Nada. As cadeiras, bancos feitos pelos irmãos de madeira. No máximo, 2 ventiladores. Daqueles trator de ventilador, em cima de um tripé, apontado para a igreja, um de cada lado, de vento. Não é não? É isso aí. Era assim. A pessoa que ia pregar, irmão, não tinha o tato de falar direito, era uma gritaria às vezes nem sempre quase. Porque Jesus... Pessoa estava passando na porta da igreja às vezes, bêbado, drogado, arrebentado na vida. A igreja, como eu acabei de falar, às vezes com telha quebrada, com parede caindo, as pessoas não conseguiam seguir a sua rota, tinham que entrar porque alguma coisa chamava eles para dentro. Eu estou falando do que eu vi. Ninguém me contou, isso aqui é história, eu vi isso. As pessoas entrarem, virem à frente, às vezes totalmente embriagadas, ao chegar na frente ficavam sãs na hora. Pessoas tirando do bolso cigarro, nem droga direito tinha na época desse jeito, tirando coisas que eles achavam que naquela época indicavam coisas ruins, seguranças às vezes, arrancavam dos pés, das mãos e choravam aos pés do Senhor e tinham a vida transformada na hora.
Um povo simples. Um povo que se importava um com o outro. Todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia quem era quem. Todo mundo convivia junto. Não era só assistir um culto e ir embora para casa. Todo mundo se importava um com o outro. Não, o filho da fulana, a filha do ciclano, o filho do beltrano. Chamava para um multirão na igreja. Tinha que dizer para não vir todos. Se viesse todo mundo, faltava espaço para ficar. Eu vivi uma igreja simples, mas cheia do poder e da manifestação de Jesus. Você enxergava Jesus em tudo. Tem testemunhos de pessoas entrando na igreja e vendo, pessoas que nem da igreja eram, entrando na igreja e vendo caminhar pelos corredores um homem de branco com mãos furadas. De tão forte que era a presença de Jesus no ambiente dos crentes. Mas eu também vi esse mesmo espaço se tornar um ambiente solene, onde você consegue ouvir o barulho dos grilos, onde as pessoas entram e vão embora igual. Sabe por quê? Porque toda tendência, isso, deixa Deus falar, deixa o Espírito Santo tocar ela. Porque a tendência de todo movimento que nasce no fogo é morrer no ostracismo, é morrer na frieza. A tendência de todo crente que nasce no fogo é morrer frio. É você chegar e falar para ele assim: o Espírito Santo falou comigo agora, eu ouvi uma coisa aqui, e ele está dizendo para eu fazer tal coisa. E a pessoa olha assim: amém, amém. Isso é menino, isso aí está recém começando com as coisas de Deus. Você fala assim: eu estou sentindo, ouvindo uma voz de Deus falando comigo. Não, não é isso tudo. É difícil para mim, às vezes, conversar com algumas pessoas. Difícil você chegar para falar com as pessoas e você falar o que Deus está dizendo e você não vê um retorno. Não tem um também ouvir. Eu também estava ontem em oração e o Espírito Santo falou comigo também. Tu não ouve retorno. Sabe por quê? Porque a tendência. O escritor aos Hebreus está dizendo aqui exatamente isso. Ei, minha gente, vocês já ouviram isso? Quantas vezes mais será necessário a gente ouvir que o Espírito Santo é real, é de verdade, e Ele fala com a gente, e Ele opera no meio da igreja? Quantas vezes mais a gente vai ter que ser reanimado? Quantas vezes mais nós precisaríamos ouvir a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, para a gente entender? É isso que ele está falando. Ele diz assim: vocês já deveriam estar se alimentando de coisa sólida, mas vocês ainda estão precisando de leite. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: eu já queria estar falando assim, uma palavra do Espírito, e alguém diz assim: ó, é isso aí. Eu estava em oração e ouvi a mesma coisa. O escritor aos Hebreus está dizendo que já era hora do ambiente da igreja ser um lugar para compartilhar e não para pedir. O escritor aos Hebreus está dizendo que já era tempo de a gente estar abençoando os outros e não pedindo bênção para alguém. O escritor aos Hebreus está dizendo aqui que aconteceu com eles. Eu estou dizendo para vocês que eu vi acontecer com muita gente, acontecer com igrejas inteiras, e eu vim aqui hoje dizer para vocês que não vai acontecer aqui, porque nós não vamos deixar acontecer, porque nós entenderemos o nosso lugar, porque nós não permitiremos que a palavra de Deus se torne um momento de entretenimento, como quem assiste um filme. Não vai ser. Não vai ser.
O momento da palavra de Deus não será igual quando a gente assiste uma apresentação de alguém, uma palestra de alguém. Nós não deixaremos isso acontecer, porque não é. A palavra diz que a palavra de Deus, ela tem um poder tão profundo, tão penetrante, que ela tem o poder de ir lá na divisão da alma e do espírito e mexer com a gente de uma forma definitiva. A palavra de Deus não é texto motivacional. A palavra de Deus não é texto de orientação básica. Não, não. A palavra de Deus é a reconexão do homem com Deus profundamente. A palavra de Deus é aquilo que vai alimentando a gente de um alimento que fica e que não vai embora. E só fica se a gente cuida. É isso que ele fala. O que você recebe, você guarda e você pratica. Tudo o que você pega de Deus e você coloca em utilização na sua vida, você nunca mais deixa de utilizar, porque você entende o valor daquilo. Como qualquer coisa que você recebe, quando você recebe alguma coisa para você, você nunca mais deixa de usar. Os homens, depois que descobriram, por exemplo, depois que descobriram, Edson, a chave Phillips, a parafusadeira. Depois que os homens descobriram a parafusadeira e que ela ficou barata e acessível em 10 vezes, os homens nunca mais deixaram de usá-la. Porque agora eles sabem que com aquele instrumento, isso que era tão difícil de fazer, agora fica fácil. E um homem nunca deixa de usar, ou de saber usar, ou de pelo menos saber para que serve. E no momento de necessidade específica, ele sabe o que precisa naquela hora, porque ele já sabe, ele já usou. O que nós recebemos de Deus aqui na palavra dele, não só aqui, mas todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, ou recebemos algo de Deus, quando a gente recebe aquilo de Deus, quando a gente usa, ou se interessa em usar, e vê o efeito daquilo, meu irmão, não tem como deixar de usar. Quando você experimenta chegar na sua casa, e todas os problemas que você tentou resolver com as suas mãos, com conselhos, com orientação, com formas humanas, e você descobre que tem um jeito. Então, você nunca mais recorre a outra coisa antes de falar com Deus. Eu estava falando com o irmão essa semana, e Deus me trouxe uma orientação e uma direção maravilhosa. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo fala o tempo todo. O tempo todo. Então, nós estávamos falando sobre outro irmão, que ele teve uma experiência com Deus. Ele foi alguns dias para o monte orar, para buscar uma direção do Espírito Santo. Ou seja, ele foi buscar uma orientação do Espírito Santo. Ele foi buscar a voz de Deus. Então, ele entrou num propósito para ir buscar a direção de Deus. E ele disse que depois de alguns dias em oração e jejum, ele recebeu a direção do Senhor. Quando eu ouvi aquele testemunho, que para muitos de nós pode soar como positivo e uma bênção, Deus me levou lá para a mulher do poço, lembra dela não? A mulher estava no poço, e Jesus veio falar com ela, e ela perguntou o quê? Ela disse, Jesus, uns dizem que a adoração certa é no monte, outros falam que a adoração é no templo, e onde é que deve se encontrar o Senhor? E o que ele falou para ela? O que foi Jesus falou para ela? Ô mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão, onde, irmão? Em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Sabe o que é isso, irmão? É o Espírito Santo falando com a gente, dizendo para nós, Tiago, que nós não precisamos mais buscar a voz de Deus. A gente deve se preocupar em se tornar um adorador. Verdadeiro adorador,
que adora em espírito e em verdade. O que é adorador? É quem canta? Não, irmão. Adorador é quem vive uma vida de adoração, de entrega. É quem coloca Deus no último lugar. Adoração só acontece quando Deus está no último lugar, lá na nossa vida, lá no alvo da nossa vida. Aí é adoração. Sabe por quê? Porque todo o resto não importa. Importa é Ele. Então, tudo que eu faço e tudo que eu vivo para agradar o meu Deus. Eu não enxergo Deus como um instrumento para me dar coisas, então as coisas estão no fim e as coisas se tornam Deus. Vou explicar para você. Quando Deus vem para o meio, quando Deus vem para o instrumento, então tudo que nós buscamos em Deus para ter, então é duvidável, porque o que nós queremos ter se torna o nosso Deus, e Deus se torna um ídolo, para que a gente faça bastante prece para Ele nos dar o que a gente quer. Amém, gente? Amém ou não amém? O que é idolatria? Idolatria é fazer uma estátua? Não. O que é idolatria? Idolatria é fazer culto para um boneco? Não é. Idolatria é tudo o que nós colocamos no lugar de Deus. E qual é o lugar de Deus? O último, o alvo. Então, eu faço as coisas para agradar a Deus. Eu me alegro no momento de alegria, ou oro no tempo de tristeza, não importa. Tudo para que Deus seja glorificado. Quando eu vou para o joelho e digo, Deus, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, e Deus se torna um meio para ter aquilo, um meio para ter aquilo, um meio para ter aquilo. Se Deus não te dá aquilo, tu abandona Deus. E aí Deus se tornou um ídolo, porque o final de todo ídolo é ser assassinado pelos seus adoradores. Então, como Deus não deu o que você queria, como Deus não deu o seu Deus, então você se revolta com Deus, porque Ele não deu o que você queria. Isso é idolatria. Idolatria é tudo que fica entre você e Deus. Não, Deus está no fim, irmão. No final de tudo é Ele. Eu não quero que Ele me dê nada, eu só quero Ele. Porque se eu tiver Ele, se Ele quiser me dar A, B ou C, está tudo certo, eu tenho Ele. Ele só que importa, só Ele importa. Então, não importa para mim se Ele vai me dar A, B ou C, eu vou pedir, se Ele quiser me dar, Ele vai me dar. Se Ele não quiser, Ele não vai me dar, mas não vai mudar nada na minha vida, porque eu já tenho tudo que eu preciso, e tudo que eu preciso é Ele. E se eu tenho Ele, está tudo certo. Agora, tendo Ele comigo, eu peço as coisas, eu posso pedir. A palavra diz que eu posso pedir as coisas. Mas eu não peço que Ele me dê as coisas. Eu peço que na relação com Ele, eu tenha acesso àquilo, se Ele quiser me dar. Como Jesus falou com Ele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, todavia, seja feita a Tua vontade, porque em nós está tudo certo. Se eu for para a cruz, se eu estiver contigo, está tudo bem. Se eu passar, o Paulo fala isso, se eu passar por tristeza, se eu passar por alegria, se eu passar por abundância, se eu passar por pobreza, se eu passar por fome, se eu passar por frio, eu tudo posso nele. Eu tudo posso nele porque é Ele que me fortalece. Quando Deus se torna tudo na nossa vida, então não há nada no meio. Eu não estou procurando Deus para me dar alguma coisa, eu estou com Ele, Ele é o fim em tudo. Então não há espaço para idolatria no nosso coração. Não há espaço para mudança em nós. É Ele e ponto final. É Ele e nada mais. Quando isso acontecer com você, escute. Quando isso acontecer com você, se prepara, porque o Pai vai te encontrar. É legal, né, irmão? Então, então, ao invés de você ir para algum lugar procurar Ele, se torne um adorador. Coloque Ele no centro de tudo. Tira Ele do meio. Coloque Ele no fim. Tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é dEle.
Se Ele quiser dar, Ele deu. Se Ele não der, Ele não deu. Eu tudo posso nele. Eu tenho Ele, está tudo certo. O dia que você conseguir chegar nessa condição de adorador, meu irmão, então a palavra está dizendo que Ele vai procurar você que nem um radar. Cadê? Achei um adorador. O Pai procura. Não é você que procura? É Ele que te encontra. É Ele que procura. A palavra diz que é Ele que procura. Então Ele encontra você. E quando Ele encontra você, Ele começa a falar com você. Então você, mesmo sem pedir nada para Ele, Ele fala com você. E aí você vai experimentar uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa, sabe o que é? Você está andando na rua, vivendo a sua vida, normal, do nada, uma voz. Olha, uma voz. Tchau. Do nada uma voz. Aí você tem um sentimento no coração, uma direção que você começa a experimentar, que é Deus dando essa direção para você, e você fica com dúvida se é Deus que está direcionando, e aí no meio do caminho, conversando com alguém, no mercado, numa padaria, alguém fala para você uma coisa que você sabe que é Deus falando com você. Você não foi para monte, você não ficou 6 dias de jejum e oração, não que seja ruim, é bom para nós, mas não é nesse sentido de encontrar Deus, porque não é nós que encontramos Ele, é Ele que encontra adorador. Então você começa a perceber que Ele fala assim do nada, irmão. Do nada. Ele fala, você escuta. Então Ele diz assim para você, escuta, olha o seu filho, olha o seu filho. Aí você está vivendo uma vida normal e você olha para o seu filho. E aí o Espírito Santo fala com você. Pergunta tal coisa para ele. Você pergunta. E ali você descobre que estava perdendo seu filho, sua filha. E o Espírito Santo falou com você para você salvar ele. Então você começa a ouvir coisas assim, ó. Dê atenção para sua esposa. Dê atenção para sua esposa. Dê atenção para sua esposa. Dê atenção para o seu esposo. Não briga. Não fala agora. Fica quieto. Fica quieta. Você começa a ouvir. Não fala mal dele. Não fala mal dela. Está errado. Você começa a ouvir. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. O que eu estou pregando aqui há muito tempo para vocês, todos os domingos, é para que vocês cheguem nessa condição. A condição de alguém que tem plena certeza que a vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então você sabe muito bem que aquela atitude que você teve foi o Espírito Santo que mandou você fazer. Aí você sabe muito bem que a outra atitude também foi o Espírito Santo que mandou você fazer. E às vezes você faz uma loucura aos olhos dos outros, mas o Espírito Santo se encarrega de mostrar que era Ele dizendo. Então homens, como eu falei para vocês há um tempo atrás, domingo passado eu acho, homens saíram dos Estados Unidos, da Suécia para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Belém do Pará, porque ouviram uma voz. Como é que faz para ouvir essa voz? Deixa eu falar para você, não tem como ser crente sem ouvir essa voz. É impossível você dizer que é sem ouvir. É impossível alguém falar alguma coisa que é ou que não é, sem ter evidências. Tiago fala isso. Tiago diz que a nossa fé é evidenciada pelas obras. Então Tiago diz assim, mostra a sua fé com as suas atitudes, com o seu ouvido, com as suas decisões. Mostra para mim, diz para mim, qual foi a última decisão que você tem certeza que foi o Espírito Santo que mandou você fazer? Qual foi a última? Então é isso que o escritor aos Hebreus, eu já estou encerrando, não vou muito longe hoje, porque hoje é pontual. É isso que o Espírito Santo está falando com a gente já há alguns domingos. É isso que algumas pessoas já estão experimentando, já tem gente experimentando isso. É isso que o escritor aos Hebreus falou para nós. Ele disse, gente, escuta bem, escutem. Está na hora de começar a crescer. Está na hora de nós começarmos a crescer.
Está na hora de nós começarmos a ouvir essa voz. Pastor, mas a pessoa tem que ser muito crente para ouvir essa voz. Não. Não. A mulher que tinha 5 maridos, era amante do outro, encontrou Jesus, teve ouvidos para ouvir e ouviu. E ouviu. E por ela ter ouvido, a vida dela mudou. E não só a vida dela, toda a cidade dela mudou. Porque ela ouviu. O ladrão da cruz estava do lado ouvindo os gemidos de Jesus. Nem ligou. Pastor, passa amanhã, pastor. O que tu quer, pastor, essa palavra? O que tu quer falando isso aí, pastor? Dá um tempo, pastor. Escuta, eu sei que você não fala isso com a boca, mas fala com atitudes. Eu sei como é. Porque enquanto eu estou pregando e o Espírito Santo está direcionando palavras no seu coração e na sua mente, o diabo também está do outro lado atacando você, trancando a sua mente para você não assimilar isso, porque ele sabe muito bem quem você se tornará quando você assimila. Irmão, meu Deus, se você levanta de manhã e você vai tomar o seu café, e do nada aquela voz, aí aquela pessoa que vai encontrar você dali a uns minutos, que você sozinho não faria coisa nenhuma, agora ouvindo a voz é diferente, então você encontra aquela pessoa e você diz, olha, eu estava tomando café de manhã e Deus me fez lembrar de você. E não foi coisa da minha mente, não. Foi o Espírito Santo que mandou. O Espírito Santo mostrou você para mim de manhã. Irmão, na hora a pessoa, meu Deus do céu. Ela é tocada. Ela é tocada profundamente. Escuta o que eu vou falar para você. Essa pessoa, talvez, estava atada pelo diabo. Amarrada numa depressão. Ou prestes a cometer algo terrível, e você, no poder do Espírito Santo, só disse para ela isso, de manhã, quando eu fui tomar café, eu lembrei de você, e foi o Espírito Santo que me falou. Você vai descobrir o poder que tem alguém que ouve a voz do Espírito Santo. Então você vai descobrir que o mundo só estava precisando de você, de Jesus em você, do Espírito Santo em você. O mundo estava precisando só que você ouvisse o Espírito Santo, só isso que faltava, só isso que faltava. Pastor, minha casa vive por problemas difíceis, sabe o que precisa de lá? Espírito Santo, através de você. Sabe, o Espírito Santo me direciona aqui. Sabe quando na sua casa está uma confusão, uma briga? Sabe quando você não está entendendo, as coisas não estão, parece que, escuta bem, parece que entrou um espírito desvirtuador de língua na sua casa, então você fala A e a pessoa entende B. E a pessoa responde C e tu entende D. No final ninguém está se entendendo mais. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está ali falando o que tem que ser feito, só que você não escuta, só isso. O Espírito Santo está ali dizendo, olha aqui, não fala agora. Agora não é hora de tu falar, fica quieto, vai fazer comida. Agora hoje tu vai fazer comida para ela, fica quieto. Ele está falando, irmão. Talvez para você seja uma utopia, uma loucura o que estou dizendo, e não importa também que você ache uma loucura, eu sei que é verdade. Nós esperamos às vezes que o Espírito Santo vai falar de uma forma maravilhosa. Não, ele fala exatamente assim, cala a boca. Fica quieto, não fala nada. Sai daí. Olha bem a coisa. Olhou, agora volta. Fala agora. Agora tu ora agora aí.
E aí tu ora. Ninguém consegue entender nada na casa, porque quem é que fez esse louco orar numa hora dessa? É o Espírito Santo que ele está começando a ouvir, irmão. Acabou a vida normal. Para quem ouve o Espírito Santo, irmão, aleluia. Para quem ouve o Espírito Santo, acabou a vida normal. Acabou a vida normal. Porque tem um louco orando no meio da casa, tem uma maluca orando no meio da casa e ninguém entende nada, mas as coisas começam a se mover dentro de casa espiritualmente. Você começa a ver que as coisas começam a entrar para o lugar. E quanto mais você escuta, mais você escuta, mais você escuta. E a sua vida começa a tomar outra proporção. E você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. Você começa a descobrir que igreja é essa que Jesus estabeleceu e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não prevalece, irmão. Não prevalece. Um homem ou uma mulher de Deus na sua casa que ouve a voz do Espírito Santo. Que inferno, irmão. Que inferno. Que demônio. E quem? Quem, irmão? Quem? O Espírito Santo está ali falando com ele, falando com ela. O problema é que nós jogamos isso para um lugar a se buscar, para pessoas especiais, quando na verdade isso é um direito de todos nós. Isso é o lugar de todos nós, porque Jesus falou que estaria com a gente, e estaria em nós. Ele falou que enviaria o Espírito Santo para a igreja, e há de ser que nos últimos dias derramarei sobre vós o meu Espírito, sobre os vossos filhos também derramarei o meu Espírito, diz o Senhor. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e o Espírito Santo estará unindo pais, filhos, maridos, esposas, chefes, funcionários, chefes, vai estar unindo todo mundo. O Espírito Santo vai tomar as rédeas da coisa. Então onde você for, Deus vai. Onde você chegar, Jesus chega. Então nós alcançaremos o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui para nós. Gente, não é mais tempo de nascer criança. A criança é que a gente precisa dizer, olha, não faz isso aqui, não faz aquilo ali. O adulto não. Tem uma voz no adulto, que na segunda-feira de manhã, que é diferente da criança. Já viu isso não? Você tem filho que estuda segunda de manhã? Tem filho não? Como é que é para levantar o seu filho para estudar segunda de manhã, irmão? Ele levanta antes de você, faz café, se arruma e está pronto para ir? É isso? Se você tem alguém assim, irmão, tem um anjo em casa. Sei que tem uma criança, adolescente, que estuda de manhã. Na segunda-feira de manhã, ele levanta, bota o despertador, levanta, toma banho, se arruma, faz o seu café, toma e fica esperando a van. É isso não? Ou você tem que ir lá chamar ele, acorda, escova dente, toma banho, escova dente, não é assim não? Criança. Mas e você? Segunda-feira de manhã como é que é? Alguém levanta você? Ou tem uma voz interna dentro de você que diz que hoje de noite, antes de dormir, tem que botar o despertador com 3 sonecas, para Deus o livre você não levantar. Então você levanta. Dependendo da situação da sua casa, levanta mais cedo para fazer café, para chamar os outros, para se levantar, para arrumar eles e mandar. E depois você vai para a sua missão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se precisar. E na outra segunda como é que é? Igual. Que voz é essa que fala com você? É a voz da consciência de um adulto. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós? Você já era para nós levantar segunda-feira de manhã sem ninguém chamar. É isso que ele está dizendo, irmão. Já era para a gente saber que passou uma semana inteira e não ouvimos a voz do Espírito Santo. O que está acontecendo? O que houve? O que houve? Já é sexta-feira e eu não ouvi nada dele. O que está acontecendo? Eu não ouvi nada do Espírito Santo. Eu não falei com Deus. Eu não fui voz do Senhor para ninguém. O que está acontecendo comigo?
que eu não estou orando? O que está acontecendo comigo? Que eu não peguei eu não li a palavra, eu não vi a palavra de Deus. O que está acontecendo comigo? Que eu não sinto mais aquela presença? O que está acontecendo comigo? Já era para a gente saber e viver assim. Se a gente não vive assim, se essa palavra hoje aqui, escuta, você sabe que eu sou muito sincero com você sempre. Se essa palavra está chamando você para um lugar que você não está, então essa palavra é para você. É o escritor aos Hebreus, a voz do Espírito Santo que usou ele, falando agora aqui para você, dizendo para você: já era para você estar comendo comida sólida. Já era para você, enquanto ouve essa palavra, assim, amém. Eu ouvi ontem, é bom mesmo, pastor, é bom mesmo. Semana passada eu estava passando no trânsito, e daqui um pouco eu parei na sinaleira, e alguém veio me pedir uma coisa, e eu abri o vidro e disse: olha, eu não tenho uma moeda aqui, eu quero dizer para ti, e tem uma voz falando para mim que Deus tem um plano na tua vida. Aconteceu comigo, pastor. Aconteceu comigo, pastor, eu ouvi de alguém. Aconteceu comigo, pastor, eu ouvi um letreiro de um carro que para todo mundo era um adesivo de carro, mas para mim foi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi Deus falando comigo ali. Pastor, você nem sabe, estava passando um passarinho, e aquele passarinho que passou, para todos era só um passarinho, mas eu pareço que era Deus falando comigo, era o Espírito Santo dizendo coisas para mim. Eu ouvi como se fosse uma voz. Já era para quando eu pregasse essa palavra, alguém levantasse a mão e dissesse: sim, eu também ouvi a voz de Deus. Era para nós, já como adultos espirituais, dizerem: sim, é verdade, Ele fala comigo todos os dias, eu ouço a voz dEle. Eu mudei de emprego porque Ele mandou, eu fiz isso porque Ele disse, eu fiz aquilo porque Ele falou. Eu encontrei uma pessoa e eu ouvi a voz dele para aquela pessoa. Eu estava na minha casa e do nada a gente botou um vídeo, porque não sei porque que eu fui procurando e alguma coisa falou que era aquele vídeo. Eu nunca tinha assistido, mas eu botei aquilo e aquilo encheu a casa da presença de Deus. O que o escritor aos Hebreus está chamando a gente é para a gente parar de ser acordado de manhã por uma pregação como essa. Que o escritor aos Hebreus, o Espírito Santo estava dizendo através dele, está dizendo hoje aqui também, que acabou para nós essa vida de alguém fazer um mamar para nós. Acabou de alguém preparar comida para nós. Nós vamos compartilhar comida? Vamos. Eu vou estar aqui todos os domingos compartilhando comida? Eu vou. Mas quando você chega em casa, quem dá comida para os seus filhos? Quem dá comida para sua esposa? Quem dá comida para o seu esposo? Quem dá comida para os seus colegas? Quem faz um mamado leite para os seus colegas que nunca ouviram falar de Jesus? Quem é que faz para eles? Ou você também precisa de leite também, junto com eles, igual? Amanhã de manhã, irmão, o que você precisa para ser levantado? Ou você vai levantar e dizer: a partir de hoje eu mudo essa história, porque é assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Foi assim comigo. Eu passei um tempo sem ouvir a voz de Deus. As muitas atividades, muitos trabalhos, as muitas coisas me levaram para uma vida no automático, sem ouvir a voz de Deus. Até o dia que eu lembrei, foi um dia, eu encerro com isso, foi o dia que a minha vida estava um caos, um caco. Eu e a Priscila sofrendo horrores, sofrendo. E eu fui para as conversas com Deus. Fui de verdade, irmão. Fui sozinho para um canto, subi para um monte, sozinho, no meio do mato,
E comecei a gritar no meio do mato, dizendo: Deus, o que está acontecendo? Eu não sou burro. A vida de todo mundo vai para frente, a minha não vai. Tudo que eu boto a mão dá problema. Tudo que eu faço dá errado. Todo mundo prospera, menos eu. Todo mundo avança, menos eu. O que está acontecendo aqui? O que foi que eu fiz? Falei para Deus. E aí eu ouvi aquela voz. Acontece que eu já estava com quase 20 e poucos anos, 27, sei lá, não lembro. Mas quando eu tinha 19 anos, 18 anos, eu passei um ano enfiado no monte orando. Todo dia eu ia para o monte. E lá eu fiz acordos com o Senhor. Irmão do céu, acordos. Eu já era maior de idade. Uma das coisas que eu falei para Deus, que foi o que Ele me disse naquele dia, eu estava orando, e eu disse: Deus, eu tinha enxergado, eu tinha tido uma visão, que havia um exército na beira de Alvorada, lá no arroio, lá na 43, era um exército muito grande, e era um exército de homens e anjos, por cima deles havia anjos voando, entre os homens havia homens pegando fogo, anjos pegando fogo, e a cidade de Alvorada era uma cidade cinzenta, cheia de gárgula voando por cima da cidade. Eu tinha tido essa visão, e naquele dia de oração, eu lembrei dessa visão e falei: sim, Senhor, sim, então quer dizer que a vida com o Senhor é uma grande guerra, é isso, né, Deus? Eu falei isso para Deus, eu disse: então, se é uma grande guerra, eu quero ser o da frente. Eu dizia para Deus, eu batia na minha cara, com 19 anos, eu batia com força no meu rosto, numa noite, de madrugada no monte, dizendo para Ele: eu quero sentir o vento na cara, eu quero estar na frente, eu quero ser o primeiro a morrer se for o caso, mas eu quero estar na frente, eu quero sentir o vento na cara, eu disse isso para Deus. Lá na altura dos meus 20, sei lá quantos anos, sofrendo, quando eu fui acertar as contas com Ele, e eu disse para Ele: o que está errado? Aí eu ouvi a voz dele dizendo assim, eu lembro até hoje, irmão, eu lembro até hoje: os acordos que tu fez comigo, para mim, ainda estão em pé. Lembra que tu pediu o vento na cara? Então segura o teu balanço, então te agarra. Os acordos que tu fez comigo ainda valem para mim. Dali para frente, minha vida mudou, e eu voltei a ouvir a voz dele. Tinha coisas para acontecer às vezes comigo, e alguém dizia assim: agora vai ser uma bênção, né? Eu dizia: não sei, não sei, pode dar tudo errado, porque eu fiz uns acordos com Deus, que pode ser que Ele ainda faça dar errado, então eu não sei. Dali para frente, tudo que dava errado, eu dizia: tá bom, fui eu que pedi, então vamos embora. Nunca mais baixei minha cabeça, nunca mais questionei o Senhor. Eu entendi que tudo era propósito dEle, porque eu fiz um acordo com Ele, E de lá para cá, só aumenta. A voz do Espírito Santo é algo sempre presente no ouvido de quem adora o Senhor. Sempre presente. Pastor, mas tem que ser pastor, né? Não. E há de ser que nos últimos dias, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Não é os pastores, é os adoradores. Vamos ficar em pé? Então hoje aqui,
Deus está procurando você. Cadê você, adorador? Onde você está? O Pai está procurando você e Ele quer falar com você. Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem sabe. Clama a mim e responderei, diz o Senhor. Ele responde, Ronaldo. Clama a mim e eu vou responder. É o que Ele disse. E as coisas que eu respondo e vou responder são coisas grandes, são coisas firmes, e são coisas que você não sabe. O Espírito Santo está procurando você, adorador, porque Ele quer falar coisas para você. O Espírito Santo quer falar com você. Você que não ouve mais, você que um dia ouviu e não ouve mais, o Espírito Santo quer falar coisas no seu ouvido. E isso é profundamente real e poderoso hoje aqui. A palavra de Deus hoje para você é um puxão de orelha, dizendo para você: vamos, escute. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Por favor. Por favor. Só feche os olhos, por favor. Eu falo agora no poder do Espírito Santo com você, que já ouviu a voz dele. Isso, silencia sua mente agora. O diabo, nosso adversário, exatamente agora, ele vai atacar sua mente. Ele vai repelir na sua mente. O Espírito Santo está dizendo aqui, com uma voz muito alta: a você que já ouviu a voz dele, que conhece a voz dele, está dizendo: eu estou falando coisas novas com você. Eu tenho coisas novas para você. Eu tenho coisas novas para falar no seu ouvido. Irmão, aleluia. Eu tenho momentos a sós com você, esperando. O Espírito Santo está aqui presente. Silencie o seu coração agora. Silencia. Silencia a voz, a sua voz. E agora, ouça o Espírito Santo falando com você, dizendo: quero falar contigo. Quero falar contigo. Você não precisa de um profeta hoje. Se fosse um profeta, você acreditaria. Se fosse um profeta, você atenderia. Mas hoje a profecia suprema na palavra de Deus está dizendo hoje, a voz do Espírito Santo está falando para você: eu quero falar com você hoje. Se hoje tu ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração, não endureça
a minha voz. Se hoje tu sentir o meu afago, não endureça, não endureça. Se hoje tu ouvir a minha voz, se hoje tu sentir que sou eu que estou aqui, não endureça, não endureça. Se hoje tu ouvir a minha voz, se hoje tu sentir que sou eu, não endureça, não endureça. Se hoje tu ouvir a minha voz, se hoje tu sentir que sou eu, não endureça, não endureça. Quero convidar aqui à frente aqueles que sentiram que o Espírito Santo está chamando você mais uma vez. Venha, venha, venha à frente agora, correndo, correndo. Pode vir, pode vir. Fui esquecido, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Desperta, Espírito, os ossos secos, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Por nenhum minuto eu fui esquecido, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Desperta, Espírito, os ossos secos, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Senti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Senti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. O Espírito de Deus está aqui, chamando você, procurando você, está procurando você. Que seja a voz do seu ouvido, que o seu toque no seu coração. Quero chamar aqui quantos querem, quantos que não ouviram, não sabem nem do que se trata direito, mas querem ouvir a voz de Deus. Quero convidar aqui pessoas que estão passando por problemas nas suas famílias,
já bateram em muitas portas e creem que a resposta é a voz do Espírito Santo lá na sua casa. E você quer começar a ouvir essa voz. Vem aqui na frente. Nós vamos orar aqui. Mas se você quiser ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa agir a sua fé. Pastor, eu quero, mas eu quero que onde eu estou. O verdadeiro adorador, ele não liga para a sua timidez. O verdadeiro adorador não liga para o que os outros vão pensar. Um verdadeiro adorador não liga para a sua vergonha. Um verdadeiro adorador se lança. A vergonha não é barreira para um verdadeiro adorador. A timidez não é barreira para um verdadeiro adorador. Os outros não são barreira para um verdadeiro adorador. Ele só quer Deus e acabou a conversa. É só isso que importa. Ele só quer o Espírito Santo e acabou, não quer mais nada. Esse é o verdadeiro adorador. E quando você chega nessa condição, Ele te encontra. Feche seus olhos. Todos. Espírito Santo, essa foi a pregação que o Senhor direcionou hoje. Não há dúvidas que é a tua voz. Eu não tenho dúvida que é o Senhor que está falando hoje aqui. Espírito Santo, eu não tenho dúvida da tua voz hoje aqui. Espírito Santo, eu não tenho nenhuma dúvida da tua direção. Aqui, Espírito Santo, é o meu limite. Daqui para frente, eu não posso fazer mais nada. O que o Senhor mandou pregar, eu preguei. O que o Senhor mandou falar, eu falei. Com coragem, porque era uma pregação dura. Mas daqui para frente, Espírito Santo, eu não posso fazer mais nada. Por isso, eis aqui homens e mulheres que já ouviram a tua voz e querem ouvir mais uma vez, querem se reconciliar contigo. Aqui também, Espírito Santo, homens e mulheres que nunca ouviram, mas estão ansiosos por ouvir a tua voz. Espírito Santo, há aqui pessoas querendo respostas que não encontram e acreditam profundamente em fé que a voz que falta é a tua. Por isso, Espírito Santo, eis aqui, o ambiente é teu, a casa é tua, os filhos são teus, a direção é tua, quem conduz é o Senhor, quem direciona é o Senhor, o dono da igreja é o Senhor, quem conduz a igreja é o Senhor, quem fala é o Senhor. Então, Espírito Santo, eis aqui corações abertos para serem direcionados e guiados por Ti. Espírito Santo, eis aqui corações sensíveis e querendo, desejando ouvir a Tua voz. Faz a Tua obra hoje aqui, mais uma vez, para